Olá, eu sou Ademar Mendes, presidente do Instituto Nordeste de Direito Penal Econômico, INEDIP, hoje iniciando o nosso podcast, o Notícia Crimes, onde a ideia é, nessa roda de conversa informal, sob o formato de podcast, trazer os temas mais atuais relacionados a essa moderna área do direito penal econômico. E hoje estamos aqui com os colegas Leonardo Borges e Naama Gomes. O Leonardo, que é procurador do Estado, advogado criminalista, mestre em gestão de conflitos pela Unifor, e a Naama, que é mestranda em Direito Penal pela Universidade Federal do Ceará, pesquisadora da área do Direito Penal Econômico, e vamos hoje falar sobre criptomoeda, um assunto que está em pauta, principalmente aí por conta da guerra da Ucrânia, né? Ninguém nunca imagina que um assunto de uma guerra vai gerar um reflexo sobre a criptomoeda, né? E o que a gente viu foi que justamente em razão da guerra da Ucrânia e em resposta às sanções econômicas do mundo ocidental à Rússia, sobretudo o congelamento dos bens dos famosos oligarcas russos, as criptomoedas entrariam realmente na pauta do dia, porque as criptomoedas russas, principalmente, estão sendo utilizadas aí como instrumento de burlar esse bloqueio econômico do mundo ocidental à Rússia. E isso provoca no mercado uma valorização imediata, né, dessas criptomoedas e gera em todo mundo, já se via discutindo o que é Bitcoin, né? As pessoas mais velhas diziam, meu Deus, em que mundo que eu estou vivendo? O que é isso? O que é Bitcoin? Todo mundo só fala em Bitcoin. Bom, então hoje a gente está aqui para debater isso sobre os reflexos do direito penal, né? O que é uma criptomoeda? Será que é moeda mesmo? É isso que é uma criptomoeda, Leonardo? Enfim, quais os reflexos penais dessa criptomoeda? A criptomoeda em si, ela é uma facilitadora de crime econômico? É um instrumento que facilita o crime econômico, assim como uma espécie de lavagem de dinheiro? Bom, são esses assuntos mais em dia sob o reflexo penal que a gente vai procurar trazer aqui na nossa roda de conversa. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque o INEDIP é aquele meu grande amor da pesquisa, porque como pesquisadora eu via muita dificuldade em tentar achar um instituto que, como o INEDIP, ele fomente a pesquisa, ele ofereça esses subsídios que a gente está fazendo hoje aqui, uma conversa que tem pessoas qualificadíssimas, que eu estou muito feliz realmente em estar aqui com vocês hoje, e pessoas que realmente sabem o que está falando e que ajudem pesquisadores como eu e pessoas que estão na graduação e ainda estão pensando em fazer ou não a graduação em Direito, assuntos que são muito mais interessantes do que, por exemplo, somente aqueles crimes mais comuns. E o senhor falando sobre criptomoeda, guerra na Rússia, eu lembrei muito da minha facilidade, na verdade nem facilidade, de percepção do direito penal econômico, que foi, quando eu estava na graduação, eu comecei a me interessar pelo penal econômico, primeiramente com peculato, crimes nacionais. Hoje em dia, a geração da graduação, a gente vê muito isso no EDIP, com participação nos grupos de estudo, a galera mais nova tá toda na cripto. Todo mundo já sabe o que é cripto. O Leonardo tá falando aqui com a gente nos bastidores sobre... Ele tava querendo trazer um dinheiro do exterior e tal. Aí a gente falou, não, se tivesse cripto seria muito mais fácil de conseguir essa transação. E aí eu queria... Primeira polêmica, né? A Ademar falou, levantou muitas questões, mas primeiro é moeda ou não é, Leonardo? A gente tem que conversar assim, né? Pessoal, primeiramente dizer que eu também estou muito feliz, é o nosso primeiro episódio do podcast, assim, dizer que é uma honra ter aceitado o convite do Ademar, da Naama, do pessoal do Instituto, e até uma brincadeira que eu estava tendo antes eu falei, nossa, essa semana foi difícil para mim, porque por falar em moeda ou não, eu estou realmente meio com essa situação de estrangeiro, enfim, de transação, mas tudo bem, assim. Mas não vamos fugir um pouquinho do debate, não. Em relação ao primeiro questionamento, penso eu que não é moeda. Nós usamos esse... Não tem como nós não usarmos esse nome, moeda virtual, enfim, como... Tem se usado alguns outros trocadilhos, até porque é uma forma do pessoal, o Bitcoin, a nossa nova moeda. Mas do ponto de vista técnico, quando nós vamos para analisar realmente o conceito de moeda, e aqui pegando para a nossa legislação, porque cada país pode dar um regramento, pode dar uma solução diferente, prefiro esse termo.
Mas no Brasil nós precisaríamos que o Banco Central, que é quem regulamenta o assunto, entendesse dessa forma. E o próprio Banco Central não entende como moeda, nem como a nossa Comissão de Valores Mobiliários também não entende como ativo financeiro. Hoje é uma situação muito truncada, o que é assim, uma situação meio complicada de definir o que é essa criptomoeda, o que o Bitcoin seria. Eu prefiro dizer que é um bem, com valor jurídico. Hoje está muito em moda falar também commodities, né? O pessoal fala até de uma forma mais chique aí, commodities, mas assim, nós temos um verdadeiro bem, um título com valor patrimonial, que pode ser transacionável. Ele pode ser transacionável de uma forma entre particulares, e ele tem algumas particularidades, que ele é parcialmente anônimo, e aí entra até naquela discussão que o Ademar colocou, se ser ou não instrumento de crime, porque quando nós falamos de moeda, de dinheiro, nós não falamos tanto dessa questão de anônimo, de uma coisa que foge um pouco à regulamentação dos bancos centrais, à regulamentação do Estado como um todo. Mas respondendo à primeira pergunta, não. Do ponto de vista técnico, não é moeda. Nós vamos continuar falando termos em moeda virtual. Agora, eu acho interessante aqui, até para situar aí o nosso público, porque como eu estava dizendo, realmente hoje só se fala em Bitcoin e muita gente não tem a menor ideia do que é isso, né? O Bitcoin, que é uma espécie de criptomoeda, ela não é a única, né? É preciso que a gente entenda o contexto em que isso surgiu. O Bitcoin, a criptomoeda, né, ela surge num contexto, nos anos 90, houve aquele evento, uma reunião de hackers anarcocapitalistas, que era um movimento chamado Cyberpunk, né? E esse grupo, ele acabou ganhando uma notoriedade muito grande. E um dos membros de destaque desse grupo era justamente aquele Julian Assange, né? Depois teve aquele escândalo do Wikileaks. Então, assim, o contexto é um contexto em que a internet ela passa a ser utilizada por essas pessoas que têm profundo domínio tecnológico, e no contexto de jogos eletrônicos, né, os exemplos muito citados são o do Second Life e o do Farmville, que são dois jogos que existiam ali, aquela moeda dos joguinhos eletrônicos, né? E no contexto desses hackers, desses conhecedores de tecnologia sob um formato aí, de anarquia, eles viram naquilo ali uma liberdade que eles nunca tinham visto, né? O conceito de poder transacionar sem nenhum tipo de regulação do Estado. Então esse é o contexto, que é o embrião do surgimento, né, da criptomoeda. E logo depois surge o Bitcoin, né? O Bitcoin, ele foi uma evolução desse conceito, e o que é que diferencia o Bitcoin? É a sofisticação da tecnologia que envolve o Bitcoin, que é chamada de blockchain, né? Eu sei que é muita informação, às vezes fica um pouco confuso entender, mas é exatamente isso. O que é essa tecnologia blockchain? Ela é uma espécie de escrituração digital, né? A partir dessa escrituração digital, se tem com muita segurança a existência daquilo que tem se chamado de criptomoeda, né? A existência do Bitcoin, e a partir daquela segurança, o envio de uma pessoa a outra através dessa tecnologia. Então, a partir do momento em que isso gera essa segurança, obviamente ela passa a ser utilizada, e aí, como muito bem colocou o Leonardo, ela passa a ser utilizada como uma espécie de bem, né? Um bem a que se atribui um valor econômico e portanto, estaria mais para esse conceito de uma commodity, ou como diz o professor Renato Jorge Silveira aqui na sua obra sobre Bitcoin e os reflexos penais, ele usa uma expressão que é muito interessante, né? Ele diz que é um título ao portador virtual, porque é exatamente isso. Era muito comum, inclusive no ambiente de lavagem de dinheiro, se usar título ao portador, que o cidadão leva para um paraíso fiscal, e hoje existe isso no contexto
da criptomoeda, né, do Bitcoin. Agora, eu acho que esses são... Nós temos outros reflexos penais aqui para discutir, mas a base do que a gente fala sobre Bitcoin hoje, sobre criptomoeda, primeiro essa, né, entender se é uma moeda ou não. Eu concordo plenamente com o Leonardo. Juridicamente não é uma moeda, não há uma regulação do Banco Central, não há o Estado fiduciando aquele valor com lastro, né? com lastro. Portanto, o Bitcoin seria uma commodity ou eventualmente até uma situação, se seria a questão do ouro ou não, se poderia se considerar da mesma natureza do ouro para fins tributários. Mas enfim, nós vamos voltar a isso. É só para realmente contextualizar, porque nós vamos cada vez mais falar sobre isso, e esse contexto da guerra da Ucrânia permitiu esse olhar sobre a aceleração do mundo e agora a tendência, da mesma forma que a pandemia acelerou o mundo virtual, inclusive o aumento exponencial dessas plataformas que nós estamos utilizando aqui, o podcast, que foi o legado aí da pandemia, o contexto da guerra vai acelerar profundamente a questão das criptomoedas, né? Então, assim, isso vai ser algo que vai ser regulado. As propostas de regulação que já vinham tramitando já estão sendo amplamente discutidas, né? Tanto o presidente Joe Biden recentemente anunciou que, se não houver regulamentação, as sanções econômicas sobre a Rússia não surtirão efeito. E aqui também no Brasil, o presidente Roberto Campos, né, o nosso presidente do Banco Central, teve reunido aí com senadores já propondo a regulamentação das criptomoedas. Então a gente vai seguir aqui nesses pontos, sobre esses reflexos penais da criptomoeda. Eu já até coloco aqui, para você. Nós temos aí o chamado trilema das criptomoedas, né? Que é esse contexto, as situações de reflexo penal da criptomoeda envolve muito esses três temas, né? Que é a questão da sonegação fiscal, a questão da evasão de divisas e a questão da lavagem de dinheiro, né? Esses são, digamos assim, os três tipos penais que mais visualizáveis no contexto das criptomoedas. Mas só para encerrar aqui essa minha fala aqui inicial, o Bitcoin é uma das criptomoedas existentes e ele em si não é crime nem facilitador de crime, né? O que se constata, obviamente, é que a mente criminosa, que é inesgotável, ela tem se utilizado dessa plataforma por conta do anonimato que ela permite. Mas isso já existia no passado com outros criminosos numa modalidade com título ao portador, né? Com títulos ao portador em paraísos fiscais. Então, a tendência com a regulamentação das criptomoedas é justamente fiduciar as criptomoedas como um ativo e eventualmente até como moeda mesmo, num cenário irreversível, um cenário de que não há como se deixar de cogitar que esse é o momento para se transacionar com criptomoedas. E o reflexo disso vai ser evitar que esses crimes ocorram e permitir a fiscalização, que ao fim e ao cabo, qualquer finalidade ilícita é muito bem-vinda, mas precisa de fiscalização porque a mente do crime ela é inesgotável, né? O senhor falando aí sobre anarquia, eu lembrei muito do começo da história do Bitcoin, que foi quando a gente estava em 2008. Quem lembra o que estávamos fazendo em 2008 quando teve aquela quebra catastrófica nos Estados Unidos? A bolsa quebrou, ninguém sabia onde é que estava o seu dinheiro. A queda do Lehman Brothers, né? Os imóveis e aquela crise toda o subprime, né? da indústria imobiliária. E nós temos a seguinte frase: os bitcoins surgiram meio que contra o Estado. Foi meio que um descrédito das instituições governamentais. Se eu não acredito mais no Estado, não importa mais para mim moeda. Quando a gente começa nas aulas de conversa a falar sobre Bitcoin, sobre cripto, a gente escuta muita coisa sobre realmente o que é e até onde pode ir os limites do Estado. Porque é muito essa discussão a gente traz aqui para o direito econômico de nós temos que criminalizar, nós temos que regulamentar, mas a gente tem que perceber que muito assim, a geração que usa cripto, a geração que compra
ela não tá muito importando sobre mais o Estado, não. Então, até as próprias delimitações, aí a gente já começa a ver que a coisa está mudando. Então, a Bitcoin, ela é mais para fazer pensar de até onde pode ir as nossas noções primeiras. O direito penal econômico é muito isso. O direito penal econômico é muito de o sujeito ativo não é mais aquele que a gente imaginava, o passivo muito menos. O bem jurídico. O que é o bem jurídico? A gente consegue colocar muito, de maneira muito clara, qual é o bem jurídico tutelado quando a gente está no contexto de cripto? Talvez sim, talvez não. Mas aí a gente tem que pensar sobre isso. O que é, Leonardo? O que você acha? Você tá me olhando aí? Aí ela me, como diz aí, eu sou pegou, polêmica. Me pegou. Polêmica, essa aí. Eu penso, antes de entrar nesse questionamento, e pegando o gancho da Naama em relação a essa nova geração, agora eu vou pedir licença para cometer um erro. Eu não sei se é geração Z, millennials e tal. O pessoal vai falar, rapaz, o apresentador, o convidado aí tá meio tiozão, mas brincadeira, gente, é para descontrair um pouco. Mas qual que é a ideia? Você tem que surgiu uma ideia anarcocapitalista. Esse movimento, final dos anos 90, depois nós tivemos aí a crise de 2008, e uma ideia de ficar fora do Estado. Quando a gente fala de Estado, é falar dessa ideia de cobrança, essa ideia de o Estado enquanto agente regulador da economia, e tem toda uma parcela populacional que quer ficar ali fora. Mas aí o que acontece? Nós tivemos que o Bitcoin com as demais criptomoedas começaram com uma ideia assim, o Estado olhando de forma até meio descrente, enfim, deixa essa brincadeira, deixa isso aí o negócio, e aí eles vão atingindo valores altos, vão começando, enfim, a ter precificação econômica muito alta. Acho que até o Ademar tinha colocado que chegou a bater 100 mil dólares em alguns momentos. Então aí você já está falando, epa. Aí o Estado, eu brinco, né? O Estado cresce os olhões, né? Os olhões, e diz assim, não dá mais para olhar assim de ladinho, como fazendo carinha feia e tal. Como é que nós vamos regulamentar? Onde é que nós vamos aqui? O que é isso? Então, eu estou até fazendo esse paralelo aqui com o que a Naama falou, até para o pessoal que está nos assistindo aí, quando você fala bem jurídico, né? Uma coisa que muita gente escuta no tecnês. Mas para tentar traduzir aqui, o que o Estado está tentando proteger? O que o Estado quer proteger? Para quem está nos assistindo, pessoal, com essa ideia de criptomoeda, aqui nós estamos falando Bitcoin, mas não como sinônimo, é mais porque é a mais importante mesmo, mas o que o Estado quer aqui proteger? O que o governo aqui, vamos falar aqui para o nosso público, pode ser um público mais da área, mas também sem ser da área, o que o governo brasileiro aí, o presidente do Banco Central quer proteger? Então, primeiramente, nós temos que entrar naquele questionamento. As transações com as criptomoedas, elas não são por si só crimes, mas nós vamos discutir sobre aquele aspecto do trilema, e aí nós vamos poder falar de bem jurídico. E eu vou responder, não é sendo evasivo, não, mas depende. Depende do que eu estou querendo proteger. Se eu tiver querendo proteger aqui a questão da arrecadaçãozinha tributária, do dinheirinho no bolso do leão, né? Falar nisso, eu acho que o nosso público eu ainda não terminei minha declaração, pessoal, mas é isso aí. Todos nós estamos calculando quando é que a gente tem, né? Você tem que pagar, mas quando é que eu tenho que pagar, né? Exatamente. E aí o que acontece? Se você estiver falando ali de proteger a arrecadação tributária, enfim, você pode colocar como a ordem tributária, né, o bem a ser protegido, mas aí se nós estivermos falando lavagem de dinheiro, há uma grande polêmica. Eu particularmente já me filio logo à ideia de defesa, né, da justiça. Eu vou usar aqui a administração da justiça. É a minha visão, embora tenha a ordem econômica, enfim, tem vários pensamentos. O meu é que mais a ideia de lavagem é uma espécie de sofisticação do criminoso para tornar mais difícil ainda o Estado aí, seja o governo, conseguir chegar aos criminosos, conseguir fazer com que eles sejam só pegando o teu gancho aí e tentando
fazer com que isso seja mais compreensível, até pelo público da graduação, né? Nós temos um alcance muito bom com o público da graduação, essa discussão exatamente a tendência do direito penal de punir esse ato posterior, né? Se tornar crime o uso daquilo que é produto do crime, né? E no juridiquês, a punição do pós-facto, né? E a lavagem é muito isso, a lavagem é exatamente isso, é a punição penal daquele que faz uso do dinheiro obtido através de infração penal. E o contexto do Bitcoin, isso existe muito por conta dessas tecnologias ainda dificílimas de serem alcançadas pelo Estado, né? Existe, o professor Renato, como a gente estava discutindo aqui mais cedo, Léo, fala da questão da Deep Web, né? Assim, esse próprio termo já não consegue ser nem compreendido pelos outros. Mas o que é a Deep Web? A Deep Web é a internet que não aparece. É aquela internet que os hackers dominam e que ela não consegue ser visualizada por nenhuma autoridade, por nenhum público. Hoje, as polícias, né, FBI, Polícia Federal, elas têm ali, ela está treinando os seus hackers, né, e muitas vezes conta com a colaboração de pessoas que já têm esse domínio para conhecer esse mundo. Ora, então você imagina, se a mente criminosa se alia a esse tipo, ao domínio dessas ferramentas para praticar crimes, é natural que isso vai acontecer, né? Mas eu sempre friso que esse é que é o ponto, não é a existência da tecnologia, a existência do Bitcoin e dessa ferramenta que torna o Bitcoin a moeda mais valorizada, a moeda mais conhecida, né? Que é o blockchain. Não é isso que é o facilitador do crime em si, né? O contexto de regulamentar é justamente para dizer, olha, isso é bom e o Estado tem até interesse nisso. Agora, o que não pode isso ficar totalmente aí sem regulamentação, porque obviamente a utilização disso para o crime é inevitável, né? E fazendo aqui só um adendo, Ademar, tanto com esse ponto que tu colocou e o que a Nama colocou também, tem uma coisa, eu acho que o nosso público talvez já tenha assistido, mas enfim, quem não assistiu o filme é muito bom, é um filme antigo. Aquele filme Prenda-me Se For Capaz, né? Que conta a história de um golpista, enfim, do Frank Ablin Jr., acho, se não me engano. Que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Esse as meninas dominam sempre mais. E o que é muito interessante essa questão? Porque nós estamos falando de criptomoeda, nós começamos falando do movimento do final dos anos 90, aquele movimento cyberpunk, falamos também daquele movimento Terra Sem Lei, que foi aquele da internet, tudo de hackers, inclusive o pessoal na época comentava muito até dos russos, né? Agora nós estamos falando de guerra na Rússia e Ucrânia, enfim. E a ideia é basicamente assim, você sempre tem eu não costumo nem dizer a mente criminosa, eu vou agora aqui fazer uma polêmica aqui com agora eu que vou suscitar a polêmica, mas eu não costumo dizer a mente criminosa. E você tá certo. Eu costumo dizer assim, a mente sem regra costuma estar um passo na frente da mente com regra. Exatamente, então, você está corretíssimo. Onde eu quero chegar aqui? Você tem o Estado, né? Você tem ali o governo federal, a Polícia Federal, para o pessoal entender bem do que nós estamos falando aqui. Eu vou falar aqui um caso, óbvio, sem entrar no que aconteceu, por fim, confidencialidade e tudo, mas numa operação mesmo que estava acompanhando a Polícia Federal, eu ouvindo o depoimento do delegado que acompanhava o caso, ele disse, olha, eu não consegui acessar os documentos de determinado banco, que o banco era estrangeiro, tinha chaves, enfim, criptografadas e não nos foi fornecido. Então você tem as nossas autoridades policiais que estão ali seguindo determinados regramentos, determinados treinamentos, e eu falo isso aí também porque, querendo ou não, tem o meu lado agente público, né? Então a gente conhece um pouquinho de dentro, nós cheios de regras, e aí você tem a mente sem regra, aquele que toda hora eu tive prazer de conhecer infelizmente essa pessoa faleceu esse ano, uma pessoa genial nessa área de informática e tudo, e essa ideia de olha, dá para fazer assim, dá para fazer assado, aí é lógico que a coisa vai elaborando e em alguns momentos descamba para o crime mesmo, em alguns momentos não, em alguns momentos é até para graça, tem
tanto o hack, né, que você vê aí que faz para fazer onda, já vi dizer que invade sistemas de segurança e coloca uma figurinha, enfim, porque é a mente sem regra. Então o Estado, nós estamos aqui, criptomoeda, entramos na discussão do trilema, né, para traduzir para o nosso, seja o público de graduação ou formado, ou o público que não é da área. Nós temos aqui sonegar, que todo mundo sabe falar a palavra sonegar, todo mundo sabe, toda a nossa população. Nós temos aí lavar dinheiro, que também o pessoal sabe do que nós estamos falando, e aí tem aquele outro que na hora que fala evasão de divisas, o pessoal, nossa, que esse termozinho é chique. Esse termo é bonito. Quem não sabe diz que sabe. Então nós temos o quê? Nós temos uma situação que a ausência de regulamentação leva a discutir se essas criptos estariam incidindo aí nessas modalidades criminosas, óbvio, quando elas forem usadas com intenções criminosas. E só deixando mais claro, Léo, e você que tem essa facilidade de comunicação, o contexto de analisar esses assuntos no direito penal não é outro senão o bom e velho princípio da legalidade, né? Então, se a gente está falando aqui sobre evasão de divisa, né? Divisa ou moeda, é a nossa discussão. Ora, para que eu tenha o crime de evasão de divisa, é justamente, falando aqui numa linguagem mais leiga, sair, permitir com que a moeda saia do país sem o controle, né, das autoridades monetárias e fiscais. E esse é o conceito. E aí, o Bitcoin, ele é moeda ou não é? E como é que é o contexto de sair de um país, né, permitir a saída desse valor de um país para outro num ambiente que é virtual, né? Esses são os conflitos, né? Aí a gente volta de novo, né? Eu sempre pego o mote. A evasão de divisas, esse crime, a gente tem que entender o contexto que foi. Exato. Naquela época, o Brasil estava desesperado, anos 80, que as famílias estavam saindo com dinheiro, então, mas ninguém tá mais dando satisfação pra ninguém. Então eles estavam assim, não, nós temos que prender esse dinheiro aqui dentro, pra ver se o Brasil consegue não ficar tão mal. Só lembrar isso aí, que a Arnaama é bem mais jovem, essa época aí, o Léo também é bem mais jovem, eu vivenciei ainda criança, mas me lembro muito bem disso. Isso é a época, anos 80, o contexto de uma inflação galopante. A coisa era tão louca que tinha o tal do overnight, o dinheiro ele passava, existia o tal do overnight, o dinheiro ele ficava de um dia para outro na conta, ele rendia muito, e isso, né, os mais gananciosos, essa coisa era tão terrível que havia empresários que chegavam até a atrasar o pagamento de empregados para ganhar mais dinheiro do dinheiro em conta. Então, assim, essa foi uma época que é exatamente o que o Léo falou, né? Eu me expressei realmente, não é a mente sem regra, que ela é justamente inesgotável isso, né? A capacidade de burlar aquilo que ainda não foi... porque é mais que a regulação, né? É aquilo que consegue ser fiscalizado, né? A regulação é o primeiro passo, depois é o que é fiscalizado ou não, mas só no contexto que a Nama muito bem colocou, esse crime de evasão de divisas, a justificativa dele, a proteção dele naquele momento, era justamente não permitir que o dinheiro saísse do país, porque havia uma busca muito grande por sistemas financeiros mais sólidos, né? E a única maneira de se garantir aquilo ali era criminalizando-se, né? Sempre o braço penal, nós usamos essa expressão última ratio, né? O direito penal como a última razão, quando os outros ramos do direito não são suficientes para tutelar esse bem jurídico, né? Esse valor social que deve ser protegido, e aí, portanto, é que vem aí o braço penal do Estado, mas que tem se expandido de forma absurda e já não se fala mais em última ratio, mas em prima ratio, né? Hoje o direito penal, para tudo tem que ser criminalizado, né? Tudo é criminalizado. E você falando aí de fronteiras, a gente tem que estabelecer quais são as fronteiras, eu lembrando aqui do Urquebec, que ele já falava também, em 1980, que fronteira? Não tem mais fronteira, não. A gente tá vivendo aqui numa sociedade de risco, que hoje em dia o nacional é internacional, internacional é nacional, e as delimitações do que é permitido, do que não tá muito nebuloso. A gente vive numa massa cinzenta. Então, quando a gente coloca estamos colocando o trilema, e a gente usa
evasão de divisa para pensar sobre cripto, eu tenho um pé atrás. Exato. Porque a gente tá usando isso. Como é que a gente vai usar um crime que ele já nasceu, uma tipificação penal, que ele já nasceu meio torto, como crimes econômicos sempre nascem um pouquinho torto, né? A gente vê que o legislador, ele vai vendo e vai pensando, não, isso aqui não tá certo não, isso aqui eu não estou conseguindo punir efetivamente. Na verdade, não é nem como punição de Estado, eu estou conseguindo punir, estou conseguindo reter esse crime, não é nem isso. É mais de o que é que a população, aquela sensação, aquele sentimento, que a gente sabe que o direito penal é muito sentimento. Eu tenho o sentimento que está sendo punido, se eu não tô aqui, vamos colocar uma mente de pena, vamos reformular. Falamos aqui da saudosa lei anticrime, né, do pacote. Então a gente tem todo esse contexto de realmente, assim, essas delimitações, o que vamos lembrar sempre do Rick Beck, querida sociologia, que nos ajuda sempre. O Leitador já falava. Não, é porque eu queria fazer nunca, como diz a história, nunca interromper, mas esse ponto que a Naama colocou do ponto do crime, assim, é o que realmente tá me chamando muita atenção. O pessoal quer criar crime. É impressionante. Eu costumo, pro pessoal entender que está nos assistindo, assim, eles querem criar leis. Então, aconteceu... Eu gosto de fugir. Eu sempre fujo um pouco e volto no tema para as pessoas entenderem também o contexto. Claro. Teve aquela situação que todo mundo acompanhou de uma humilhação de uma vítima que estava... depondo sobre crimes sexuais e tudo, e aí criaram uma lei criminal para melhor tratar as vítimas que vão depor sobre esses tipos de crimes. Eu falei disso aí para o pessoal entender que todo mundo acompanhou, a Mariana Ferrer, né? Uhum. Então, coisa que nosso público também, que não é graduando, público leigo, acompanha. Então, sempre que tem uma situação, teve a lei também Carolina Dickmann, aquela época do vazamento de fotos. Então, sempre que tem uma situação, tem uma lei penal. E qual que é o problema? E aí vem um gancho com o que a Naama falou, e eu realmente evasão de divisas, embora a Procuradoria da República ame esse crime, é impressionante. Eu acho que é porque muitos... eu ia fazer um comentário, talvez estivessem na década de 80, mas tudo bem. Pessoal, é só brincadeira mesmo, tá? Mas é o meu perfil. Então, o que acontece? Você tem alguns crimes aqui, e aí agora falando um pouco até mais sério, você tem lavagem, você tem evasão de divisas, você tem crimes tributários, mas você tem uma série de outros crimes, e muitas vezes nós ficamos nos perguntando, aí é a minha noção, fazendo nosso querido Bruno, que tem sua tese de doutorado na ideia de legalidade, nós temos assim, se a coisa não tiver ipsilíteres escritas, não é crime. Até aí, ok, mas aí nós vamos para o segundo problema. Nós estamos numa sociedade, numa velocidade. O que é criptomoeda? O que é essas operações de internet, aplicativos? Agora é golpe de WhatsApp, Pix, é um tanto de outras coisas, é ingresso, é hack, enfim, uma mente assim que não acompanha. E aí eu que devolvo a pergunta: não seria mais interessante nós falarmos de uma ideia de legalidade com os crimes em si que nós temos? Vou dar um exemplo aqui, falando da criptomoeda mesmo, não fugir. Por exemplo, se eu uso basicamente, no meu entender, na minha humilde opinião ainda que precisa de um aprofundamento muito maior, óbvio, é um assunto novo, mas para mim, a grande questão seria só a controvérsia da nossa definição para nós aqui no Brasil, o que é que nós entenderíamos por cripto. Se entendermos como um bem patrimonial, uma commodity, enfim, um bem patrimonial como é esse celular, enfim, é passível de aumento ou diminuição de valor, nós já temos que é algo de propriedade sujeito a toda a tutela que nós já temos, toda a defesa do direito penal. E nesse ponto só destacando a regulamentação, né? Hoje, quem possui Bitcoin tem que declarar na sua declaração de imposto de renda. Se não declarar, está omitindo, está cometendo crime contra a ordem tributária, né? Popularmente conhecido como sonegação fiscal. Então, só para deixar destacado que não existe uma maior regulamentação em relação ao sistema financeiro, mas o reconhecimento como a existência de bem patrimonial existe, tanto que já se declara, deve se declarar. O contexto, a dificuldade é também de fiscalizar, né? Se não declarar,
como é que você vai... Como é que o Estado tem uma dificuldade enorme de acompanhar Mas aí, isso, Ademar, entra num ponto exatamente quanto a essa questão que tu falou do mercado financeiro, e eu pesquisando um pouco sobre o assunto, eu sinto um pouco que é como se o Brasil está mais, assim, no sentido de fugir um pouco. A CVM diz que não é ativo, logo não pode constar de fundo de investimento, o próprio Banco Central um pouquinho ainda, eu não vou usar o termo lavando as mãos, mas um pouquinho mais assim à parte. Esse ponto, tudo bem, a minha grande preocupação é com a ideia, eu preferia que nós gastássemos mais tempo enquanto governo brasileiro, enfim, porque nós queremos ou não temos falado da nossa realidade, pesquisando o que vem de fora. Vou dar até um exemplo do que o Ademar falou. Nos Estados Unidos, eles estão indo muito em cima fiscalizar as casas de negociação, as corretoras, enfim, porque é mais fácil. É igual na questão tributária, quando você coloca que eu que estou pagando salário sou responsável por tirar um pedacinho do seu atribuir salário a responsabilidade tributária àquele que não realiza o faturador. Exatamente. Então, você vê que os Estados Unidos já vai por esse caminho. Colocou, olha, aqui nós temos uma commodity, um bem patrimonial, né, como eles têm colocado. Eles têm fugido também dessa ideia de moeda, porque para eles seria totalmente desvantajoso ter uma moeda estrangeira, exato, uma moeda de ninguém competindo, enfim, e colocam para essas corretoras, enfim, as casas que negociam, fazer uma fiscalização. O meu grande ponto é que eu acho que eu estou e aí eu vou entrar talvez na resposta ou na discussão sobre o trilema. Fugir da evasão de divisas, nós vimos que é um crime de uma realidade LX, e dos dois são a realidade mesmo. A sonegação fiscal nós estamos vendo aqui, se não constar da sua declaração, enfim, tiver um fato gerador ali de determinado tributo, tiver uma situação, você vai... Omitiu a informação, cometeu o crime do artigo 1º, inciso 1. Exatamente. Simples, né? Simples. A lavagem, eu vou agora, se me permitirem, até eu acho que o nosso tempo ainda está permitindo, só fazer um adendo aqui sobre lavagem, e sem entrar na nossa lei, né, a 9.613, né, para os nossos ouvintes aí que estão acompanhando. A lavagem é aquela ideia de sofisticação do manter seguro ali o que você obteve de determinado crime e tudo. É o que nós chamamos assim de uma ideia de sofisticar aquilo que seria somente você pegar o que conseguiu do crime e gastar. E aí sim o Bitcoin, e para quem não sabe, nós teremos 3 momentos, né? Ocultar aquele valor decorrente de crime, dissimulá-lo, ou seja, você vai começando a tirar aquela natureza de ilícito, né? Veio daquilo, você começa com uma série de situações, tirar essa natureza de ilegal, e depois você traz de volta para o mercado, ou seja, traz de volta para a economia, aí para nós, de uma forma legal, de uma forma com aparência de legalidade. Então, toda a doutrina costuma dizer, querendo ou não, tem que usar um pouquinho de uma forma mais técnica, que é ocultação, dissimulação e reinserção no mercado de forma lícita. E aí sim o Bitcoin poderia ser sim utilizado de uma forma muito... Exato. Como é que eu vou dizer? De uma forma muito bem elaborada, de uma forma realmente... Por quê? Porque o Bitcoin... E aí entra naquela questão, as criptomoedas. Eu estou usando, mas lembre, Bitcoin principal, criptomoedas são o termo aqui que nós usamos. Então as criptomoedas surgiram nesse contexto anárquico que nós falamos ali. E aí vai para a nossa grande preocupação, porque elas têm um quê de anonimato. E aí que entra, você tem algo que você está sem regra, um quê de anonimato, mas eu não preciso dizer que as moedas virtuais, a depender de como elas são usadas, vão configurar crime de lavagem de dinheiro, vão configurar um delito, e aí no caso a lavagem de dinheiro. Pode configurar sim. O grande problema, e aí voltando para o Ademar, é a questão da fiscalização. Exato. Como fazê-lo? E realmente eu penso que o Estado, e aí eu falo não só do nosso governo, se até governos mais desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, enfim, países muito mais desenvolvidos estão tendo dificuldade, o Brasil realmente dá um passo atrás. É muito rápido como essas questões vão se configurando.
nós já estamos nos encaminhando aqui para o final dessa instigante roda de debate, né, desse nosso podcast, e na verdade é tudo muito complexo, porque tudo se interliga muito e se volta para a velha base principiológica do que é a ideia do direito penal, né, a tutela de bens jurídicos, como o Léo muito bem destacou, e a necessidade de criação, né, de tipos penais. Essa questão da lavagem que você colocou, às vezes é difícil para quem não é da área entender exatamente, não, o conceito disso, mas não tem nada mais claro do que o que justificou a criação do tipo de lavagem de dinheiro, que foi o primeiro momento o tráfico de drogas, né? Então, sim, o tráfico ilícito e internacional de entorpecentes, o volume de dinheiro arrecadado com o tráfico de droga era tão grande que não dava para ficar esse dinheiro só em espécie, né? Que é a regra que o criminoso procura. E a partir do momento que eles tiveram que buscar alternativas para dar aparência de licitude ao dinheiro que vinha do crime, né? Então, obviamente, a tendência do Estado foi criminalizar esses mecanismos de inserção do dinheiro obtido do crime na economia. E aí vem o delito de lavagem, que passa por um segundo momento para delimitar quais crimes poderiam gerar o crime de lavagem, e o momento atual que qualquer crime ou contravenção... Tudo é lavagem. Tudo é lavagem. Né? Tudo é lavagem. Então, e aí a gente entra, você citou um pouco antes aquele contexto de como é que os tipos penais surgem e a dificuldade aquilo que vem para proteger, aquilo que vem para nos dar garantia, né? Para dar garantia ao cidadão, é um problema muito grande. E eu não vou aqui levar a nossa discussão para uma verdadeira viagem, que é da teoria da linguagem, a questão da semiótica, da semântica, mas é um problema, vai desaguar aí, né? Você tem, para citar um exemplo claro aqui, de fácil alcance, o crime de importunação sexual teve que ser criado porque, obviamente, o princípio da legalidade penal não permitia se tratar como estupro abordagens, né, em transportes públicos. Um sujeito chegou até ejacular se masturbar e ejacular numa determinada pessoa, e aquilo ficou sem punição. Um determinado juiz quis punir como estupro, porque quis, digamos assim, no direito penal, forçar a barra para punir uma situação que é absurda, e diante da inexistência de tutela penal para aquela situação, o tipo penal teve, né, que ser criado. Então, só transportando esse raciocínio aqui... Desculpa. Só transportando esse raciocínio aqui para o contexto que a gente está discutindo, é o problema da linguagem. Mais uma vez, né? A criptomoeda, o Bitcoin, ele entra no conceito de evasão de divisa, né? Uma coisa é discutir se as razões que justificaram o crime, se esse crime hoje é obsoleto, ou se ele merece ainda tutela penal ou não, pelo conceito da dinamicidade das relações internacionais econômicas. Esse é um contexto, mas o contexto mais específico Bitcoin é moeda ou não? Bom, nós não temos nada que ateste que o Bitcoin é moeda. Então, tratar o Bitcoin, eventualmente, como um conceito de evasão inserir no conceito de evasão de divisa, é ferir, sim, o princípio da legalidade. Não se pode tratar como moeda, porque moeda não é. E tem um ponto... Pois não. Perdão, até uma adenda, né? Mas aí me corrija assim, porque tu entende até mais desse assunto que eu, mas se eu não me engano, o Bitcoin ele é limitado, não? Você tem um tanto de há uma atribuição de valor a cada Bitcoin. Mas eu digo, não... E o Bitcoin, aí eu acho que as demais criptomoedas, elas não são ilimitadas, no sentido de, vamos supor que parar, dizer, fosse moeda. Moeda, o que eu quero dizer? No Brasil, se eu quiser imprimir dinheiro, eu não estou entrando aqui, gente, se vai gerar inflação, estou só dizendo, se o Banco Central, enfim, teve a determinação, imprimiu o dinheiro, está lá, imprimindo. É moeda. É moeda. Exato. No Bitcoin, nas demais criptomoedas, não dá para fazer isso. Nem que quisesse. Não, porque tem um limite. Né? Também não são infinitos. Tem aquelas delimitações pré-especificadas antes de entrar na bolsa. Antes do IPO tem. O Bitcoin do mesmo jeito. É outro bom exemplo de comparação é um bem passivo de especulação e em parte se explica
melhor como um título ao portador virtual, né, o que seria o Bitcoin, a moeda, a criptomoeda, e em parte a expressão patrimonial, né, a expressão econômica se assemelha a ações ou a uma commodity, né? Então, para exatamente fechar, isso. É valor de divisa, já eliminamos, porque se nem moeda, imagina dinheiro. Então, exatamente. Exatamente. Fechou. Lavagem, talvez, porque agora eu acho, particularmente, sim, eu concordo que Bitcoin e cripto como um todo, ela pode ser utilizada, mas que é um trabalho, que é realmente uma vontade de lavar dinheiro com cripto, porque é muito complexo, tem que desenvolver uma própria construção do seu próprio blockchain, então assim, é difícil, mas é claro que vai ser usado e, como o Leonardo falou, eu amo essa expressão de não tem homem sem limites. E a reflexão, Léo, não, é sempre a mesma. O problema, e isso nos crimes fiscais nós sabemos muito, o problema não é a criminalizar a omissão da informação, a fraude para não pagar tributo ou pagar menos tributo. O problema é que, assim, para fiscalizar é muito difícil. Fiscalizar, olha, hoje, eu acho que esse exemplo materializa bem essa dificuldade que nós estamos enxergando aqui para a fiscalização de criptomoeda, que é uma tecnologia para a grande maioria dos seres humanos inalcançável, né? Essa que é a verdade. Ora, o Estado ele tem uma dificuldade de fiscalizar quando ocorre a sonegação fiscal. Aliás, é o crime que mais traz prejuízo a uma sociedade, é a sonegação fiscal. É a partir dele que inúmeros outros crimes são cometidos e as nações realmente enfrentam os problemas, porque tudo fica mais caro por conta do sonegador. E hoje nós estamos vivendo até o problema daquele que não é tecnicamente um sonegador, né, mas aquele que não paga. Aquele que declara e não paga, o Supremo já tentou tem entendido aí, entendeu como também um crime de menor apenação, né? Mas a reflexão que eu faço aqui já nesse encaminhamento final podem criar todo tipo de infração penal. Não é ela que resolve o problema. O problema é realmente o domínio do Estado, né, para fiscalizar essas situações. Será que essa tendência de expandir sempre a criminalização, o que a gente chama de esse simbolismo penal, será que ele realmente é suficiente? Qual é o limite para isso, né? Porque na outra ponta do problema nós temos uma flexibilidade do aplicador da lei quanto aos conceitos que delimitam a legalidade penal, voltar àquilo que justifica a existência do próprio direito penal, ou seja, um Estado arbitrário, um Estado que tem liberdade para punir quem ele quer, com a sofisticação argumentativa de dizer que é aquilo que não é. Né? Então esse aqui é o dilema, né? Do direito penal na atualidade, sobretudo no contexto do direito penal econômico. Nós temos uma situação de criptomoeda em que o Estado está a passos muito largos atrás daquele que já vem se utilizando dessa tecnologia. Então eu não tenho ninguém tem nem prova, ninguém tem nem como provar, mas é muito crível que as organizações criminosas de tráfico de armas, de tráfico de órgãos humanos, de tráfico de drogas, tenham se utilizado dessas plataformas inalcançáveis pelo Estado para fazer aquilo que em si é lavagem de dinheiro. Mas não é. Essa é uma prova de que a existência do tipo penal em si não consegue evitar, né? O grande ponto aqui, Ademar, e até fazer pelo menos o meu encerramento aqui de raciocínio, minha melhor amiga, ela gosta de citar uma frase, eu acho que é do Fernando Pessoa, se eu tiver errado, aí eu já estou dizendo, não é plágio, não. Leis não bastam, lírios não brotam de leis. Então, qual que é a questão aí? Não adianta ter lei, se você não tem, se o Estado realmente, através da sua, quando eu falo, polícia investigativa mesmo, a estadual, que está numa situação muito complicada em todos os estados, sem uma aparelhagem adequada, sem formação adequada mesmo, nesse sentido,
até um pouco um pouco mais de maleabilidade, de você poder chamar pessoas para cooperar no serviço público. Quando eu digo pessoas, querendo ou não, essas mentes brilhantes, essa turma que realmente é um ponto fora da curva nessa área de tecnologia, de informática, enfim, de programação. Nós temos ainda no nosso governo brasileiro, e aí, independentemente de qualquer governo que seja aqui no Brasil, ainda muito engessado. E eu estou falando do Brasil porque é o nosso país, então é de quem a gente pode falar com uma maior profundidade, né? Muito engessada a visão. E aí você tem essa turma, tanto sem regras, as mentes sem regras, e aqueles que querem usar dessas ideias para fins criminosos, fechados nesse engessamento. Então, para mim, não é a questão de leis, mas a questão de fiscalização, treinamento pessoal adequado para isso. E pesquisa, né? E pesquisa. Levantando sempre a bandeira da pesquisa. A pesquisa, porque a gente tem que começar a falar sobre isso. O que a gente está fazendo aqui é mesmo pesquisando. Esse é o contributo do estudioso, né? Que é diminuir essa margem de liberdade para que não seja uma arbitrariedade escancarada de dizer o que é aquilo que não é. É o pesquisador que confronta, ao fim e ao cabo, é aquele que confronta o julgador. Vai dizer, calma aí. Vai dizer, olha, peraí, por que você está dizendo que é o que não pode ser? Né? Então, é o que a gente... Esse é o nosso contributo, né? E no nosso caso, o nosso humilde contributo. Então, esse foi o nosso podcast Notícia Crime sobre criptomoeda. Até a próxima.